Olá, meu nome é Thales e nesta aula a gente vai dar a introdução do conceito de equação do primeiro grau com uma incógnita, certo? Esta aula é só a primeira parte, vai existir também a segunda parte no próximo vídeo, certo? Então, vamos à aula. Bom, vamos lá então conhecer equações do primeiro grau com uma incógnita. A gente primeiramente vai reconhecer quando a gente tem uma equação do primeiro grau. Vai também estudar aqui nesta aula o que se trata de ser uma raiz ou solução de uma equação e resolver algumas equações, certo? Lembrando que esta aula é só a primeira parte de equações. Na parte 2 a gente vai estudar a resolução de equações quando aparecem parênteses e quando as equações apresentam aí números fracionários, certo? Então vamos lá à definição. Toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, em que a e b são constantes e a diferente de zero, ou seja, a e b são números, números reais, de modo que esse a aqui não pode ser zero, porque se ele for zero, zero que multiplica x vai dar zero, aí deixa de ser uma equação. Chamamos de equação do primeiro grau quando a incógnita x, no caso aqui a incógnita desta equação, lembrando que qualquer equação pode ter outra incógnita, certo? Outra letra representando aí a incógnita. X ela deve estar elevada a quanto? A 1, ao expoente 1. Então, como está elevado ao expoente 1, normalmente não aparece o expoente aqui. Então, só é equação do primeiro grau quando se tem essas condições, certo? Então, tem alguns exemplos aqui. Exemplos de quê? De equações de primeiro grau com a incógnita. Coloquei 3. Vamos analisar por que são do primeiro grau. Primeiramente, a primeira equação só tem uma incógnita, certo? Que é a incógnita x. Só tem uma. Embora o x repita duas vezes na equação, mas é só um x, certo? Não tem outra letra aqui. Então, já temos a primeira condição de ser com uma incógnita. É do primeiro grau por quê? Porque o x que aparece duas vezes na equação, o expoente dele é 1. Então, é a equação do primeiro grau. Da mesma forma, para a equação número 2, que está em m. A incógnita é m e é do primeiro grau, o expoente é 1. E a última equação, a equação 3, embora apareça parênteses, isso não importa de nenhuma maneira. O que importa aqui é a incógnita m, que aparece também duas vezes, e o expoente dela é 1. Então, essas três equações são equações de primeiro grau. Agora, essas outras três que eu tenho aqui, elas não são do primeiro grau, certo? Elas não são equações de primeiro grau, justamente porque a primeira apresenta duas incógnitas, certo? X e y. Ok? A segunda, a incógnita é a, está elevada ao quadrado. Não pode. Por quê? Porque se fosse primeiro grau, o expoente seria 1 e não 2. E a terceira equação, ela tem duas incógnitas. Aparece aqui no primeiro termo, mn, certo? Outra coisa, em qualquer equação, como eu falei agora de termo, por exemplo, eu vou trazer essa segunda equação para cá, 2m menos 3m igual a 9. Toda equação é separada em membros e termos. O primeiro membro é tudo que fica antes da igualdade. O segundo membro é tudo que fica depois da igualdade. Então, naturalmente, quando a gente estiver resolvendo equações, a gente vai estar falando de membro e termo. E o termo vai ser o quê? Vai ser justamente os valores que são separados por subtração ou adições, como a gente já viu, já estudou lá em polinômios, o conceito de termo. Ok, então esse é o conceito inicial, reconhecimento de uma equação do primeiro grau. O que a gente vai passar a conhecer agora é do que se trata a raiz e solução de uma equação, o que é a raiz ou solução de uma equação. Quando trocamos a incógnita da equação por algum número, tornando a equação uma sentença verdadeira, dizemos que esse número é raiz ou solução. Ou seja, na hora que eu tiver uma equação e eu substituir a letra dada da equação, a incógnita do caso, por algum número real e resolver, se der uma igualdade, uma sentença verdadeira, significa que esse número que eu substituí, ele é raiz ou solução. Ok? Então, primeiro exemplo aqui, pede para verificar se
As equações que são dadas, o número que vai ser substituído é raiz ou solução, certo? Tanto faz chamar raiz ou tanto faz chamar solução da equação. Então, primeiro eu tenho 2x mais 3 igual a 9 para x igual a 3. Então, o que é que eu vou fazer? Vou trocar o x por 3. Eu vou ficar com 2 vezes 3, já que é a multiplicação, né? A gente já sabe que número e letra junto. O que separa ali é multiplicação. Repete o resto, ó. Mais 3 igual a 9. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente resolver o primeiro membro e esperar que dê 9, certo? 2 vezes 3 me dá 6. 6 mais 3 é igual a 9. Trazendo para cá, 6 mais 3 é 9. E realmente, 9 é igual a 9. Isso aqui está ok para a gente, né? Deu uma sentença verdadeira, logo, esse 3 é a solução. Então, x igual a 3 é solução. A próxima equação, né? 9 menos 2m igual a 3m menos 1. Olha só, o m aparece duas vezes na equação. Eu tenho que substituir o m nas duas vezes pelo valor dado, né? No caso aqui, o valor dado é menos 2. É uma substituição negativa. A gente já sabe que quando a gente substitui, a gente troca, na verdade, um número negativo, né? Colocamos ele entre parênteses. Então, vai ficar assim, ó. 9 menos duas vezes o m que é quem? Menos 2. Menos 2 igual a 3. 3 vezes quem? O m de novo, que é menos 2. Menos 1. O que é que vai acontecer aqui? Resolver ambos os membros e verificar se vai resultar aí numa sentença verdadeira, né? Na igualdade. Então, veja bem, ó, vai ficar com 9, que é multiplicação primeiro, né? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Do outro lado, eu tenho a multiplicação aqui, 3 vezes menos 2, menos 6. Repete o menos 1. Trazendo para cá, 9 mais 4 é 13. E menos 6 menos 1 é menos 7. Isso aqui, gente, não é verdade. Esses dois são diferentes. Então, quando for verdade, permanece a igualdade. Quando não for, colocar a diferença, certo? Não deu certo. Quer dizer o quê? Que o nosso m igual a menos 2 não é solução para a nossa equação. Okay? Então, é assim que a gente verifica se um número é raiz da equação ou solução da equação. Como é que a gente pode resolver uma equação? Okay? Olha só o que está sendo dito aqui em cima. Utilizaremos o princípio aditivo e multiplicativo, né, para resolver essas equações. Mas o que seria isso, né, esse princípio aditivo e multiplicativo? Então, veja bem, olha só. Eu vou fazer aqui um exemplo bem rápido. 5 mais 3 igual a 8. A gente sabe que isso aqui é verdade. Ora, sim, né? 5 mais 3 realmente é igual a 8. Mas, se eu quiser deixar o 5 sozinho aqui deste lado, eu vou ter que tirar esse 3 daqui. Ou seja, esse 3 ele vai ter que se tornar zero. E a única maneira dele se tornar zero é você subtrair por 3, né? Você vai fazer o que então? Você vai subtrair pelo oposto dele. Subtrair pelo oposto dele saiu errado, né? A gente vai somar, né, o número 3 com o oposto dele. Então, eu faço assim, ó. 5 mais 3, né, menos 3, igual a 8. Note que, como se trata de uma sentença verdadeira, ela tem que continuar sendo verdadeira. Então, o que é que vai acontecer? Como eu estou subtraindo 3 nesse primeiro lado, eu tenho que subtrair 3 do outro. Então, aqui, 3 também, né? Menos 3 de um lado, menos 3 do outro. Quando eu resolver aqui, ó, vai dar 0, certo? Ou seja, esses dois vão sumir. Eu vou ficar apenas do outro lado com 5 e desse lado aqui com 8 menos 3, certo? Agora, ó, perceba o seguinte. A minha sentença inicial era essa. Quando eu fiz esse processo, se tornou essa. Então, veja o quê? Qual é a comparação que eu torno aqui? Ó? Veja que esse 3 que estava aqui, eu posso interpretá-lo da seguinte maneira. Esse 3 que estava aqui passou para o outro lado, né? Só que ele passou menos 3. Opa! Então, segue-se aqui uma ideia, né? Isso aqui que a gente fez, esse processo aqui de subtrair por 3, é chamado de processo, né, aditivo, certo?
princípio aditivo. Então, só que ao invés de usar sempre esse princípio aditivo, que eu já sei que vai funcionar dessa maneira, eu posso usar esse método que eu acabei de dizer, para justamente, né, simplificar aí a quantidade de cálculo, quantidade de linhas que eu vou utilizar para resolver uma equação. Então veja que se é menos 3 aqui, ó, menos 3 não, desculpe, quando é mais 3, eu passo para o outro lado, menos 3. Se fosse menos 3, provavelmente eu passaria para o outro lado, mais 3. Então a gente vai trocar, né, vai utilizar essa troca de sinal para passar algum termo que está somando ou subtraindo para o outro membro, né, mudando de sinal. Então, esse é chamado de princípio aditivo, ok? O princípio multiplicativo é, por exemplo, se a gente tivesse 2 vezes 3, né, igual a 6. A gente sabe que 2 vezes 3 é 6. Eu quero deixar o 3 sozinho. Vou deixar esse 3 aqui sozinho desse lado. Então, esse 2 ele tem que sumir. Então, para esse 2 sumir aqui, ó, como é a multiplicação, a única maneira de ficar 3 aqui é tornar esse 2 um 1. Porque eu sei que 1 vezes 3 dá 3. Então, para tornar esse 2 1, é necessário que eu divida por 2 isso aqui, ó. Então, eu tenho que dividir por 2 de um lado e também tenho que dividir por 2 do outro. Porque se trata de uma sentença, o que eu fizer de um lado tem que ser feito do outro. Quando eu faço isso, ó, notem, 2 por 2 dá 1, né? Eu mesmo que anular aqui, ó. Dá 1. Ficou só o 3 desse lado e lá fica 6 por 2. Então, agora, fazendo a mesma ideia que eu fiz cá, se eu tinha 2 vezes 3 igual a 6 e eu tornei agora 3 igual a 6 por 2, veja que o 2 que estava multiplicando, eu passo também para o outro lado. Só que nesse caso ele passa com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passou para o outro lado, dividindo. Então, ao invés de usar o princípio multiplicativo aqui, né, eu vou usar esse processo para realmente minimizar cálculo, minimizar linhas quando eu estiver resolvendo uma equação. Okay? Certos livros apresentam esse princípio aditivo multiplicativo em todas as resoluções de equação. Em outros não, apresenta somente essa estratégia para que a gente consiga minimizar os cálculos. Então, eu vou utilizar dessa estratégia para resolver as seguintes equações que aparecerem aqui, né? Nesses 3 exemplos. Vocês só estão vendo 2 aí, mas tem um terceiro aí embaixo. Então, veja bem. Primeiro, resolva a equação 4x menos 2x, 4x menos 2 igual a 10. Olha só, gente. O objetivo aqui de uma equação é você achar o valor de x. Ou seja, você deixar o x sozinho no primeiro membro. Para deixar esse x sozinho aqui no primeiro membro, eu vou ter que passar o menos 2 para o outro lado e eu vou ter que passar o 4 também para o outro lado. Então, veja bem, com o menos 2 que eu vou passar para o outro lado, como é menos 2, ele vai para o outro lado mais 2. Então, eu repito 4x, repito o igual a 10, porque daqui só vai sair o menos 2, né? Menos 2 vai para lá, mais 2. E eu não posso esquecer de mudar o sinal, porque se eu não mudar o sinal, vai dar errado. Então, 4x igual a 10 mais 2. Quanto é 10 mais 2? Eu posso resolver isso aqui agora. 4x vai ser 12, certo? E agora, para deixar o x sozinho, esse 4 que está multiplicando o x, ele pode passar também para o outro lado, só que ele passa com a operação inversa. Se aqui ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com x igual a 12 dividido por 4. Agora eu resolvo. X é quanto? 12 por 4, 3. Achei a minha solução. X igual a 3 resolve essa equação, né? Se você pegar esse 3 e substituir aqui, ó, e resolver, vai dar 10. Como é que a gente escreve a solução? S de solução igual chaves. E aqui dentro fica a solução, que é x, no caso, 3. A solução é sempre escrita dessa forma aqui, certo? Que é um conjunto. Solução é um conjunto, portanto, tem chaves, certo? Segunda equação, 9m menos 3 igual a 3 mais m. Veja que eu tenho letras de um lado e números também, tudo misturado, né? O m aqui no primeiro membro, o m no segundo membro. Então, para esse caso aqui, qual é a regra? A regra é trazer as letras para o primeiro membro, trazer para cá, e o que não tem letra, né, levar para o segundo membro. Então, veja bem, ó, esse 3m eu vou ter que levar para lá.
E o menos 3 eu vou ter que trazê-lo para cá. É uma troca de posição, certo? Então, o que é que eu não vou mexer nessa equação? Eu vou repetir. Então, o 9m eu não vou mexer, certo? Já vou trazer o 3m para cá, no lugar dele, ó. É mais 3m, vem para cá, menos 3m, igual a quem? Ao 3, que a gente não mexe nesse, né? 3. E esse menos 3 que vai para lá, mais 3. Então, troquei, ó. Esse para cá, ficou aqui, ó. E esse aqui para lá, que ficou cá. Pronto. O que é que eu faço agora? Eu vou poder resolver em cada um dos membros, né? 9m menos 3m vai me dar 6m. E 3 mais 3 vai me dar 6. Agora vai dar para resolver aqui, né? Como é que a gente faz nesse processo? Para isolar o m, passar o 6 dividindo. Então, eu vou ficar com m igual a 6 por 6. M é 1. Resolvido. Achei m igual a 1. Qual é a solução? Solução é 1. Perfeito. Exemplo 3. Ó. A equação agora um pouco maior, mas a estratégia é a mesma. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, né? Olha só. No primeiro membro tem um menos 2x, ele fica, né? Não vai mudar. Mas no segundo membro, o que tem letras são 2. Então, eu tenho que passar o menos 6 e o menos 2, ambos para lá, certo? E deste lado aqui, ó, eu tenho o 1 e o 9, e eu tenho que passar os dois para lá, certo? Então, vamos fazer, né? Repito quem? Menos 2x, vai vir quem para cá? O menos 6x, que quando vier vem mais 6x, e o menos 2x, que quando vier vai vir mais 2x. Ótimo. Lá, né? Lá tem o quem? Lá tem o 3, 3 fica lá, não mudei, né? Vai vir quem? O 1, que ele é positivo aqui, vem para cá, negativo. E o 9, que é positivo, vem para cá, negativo. Agora é só resolver, ó. Resolve os três aqui de boa, certo? Os positivos primeiro, né? 6 mais 2, 8. 8x. 8x menos 2x, 6x. Igual a, aqui, 3 menos 1, menos, errei, 3 menos 1, 2. 2 menos 9, menos 7. O que é que eu faço agora? Passar o 6 dividindo. Vou ficar com x igual a menos 7 sobre 6. Nesse caso aqui, uma fração ela não é divisível e nem simplificável, né? Nesse caso aqui, quando a gente chega numa fração desse tipo, num número desse tipo aqui, a gente já para por aqui, certo? O resultado é uma fração. Solução, menos 7 sextos. Pronto, resolvido. Ok? Então, é dessa maneira que a gente trabalha com equações. Então, na parte 2 de equações, né, que será o próximo vídeo, vai ser trabalhado as equações que podem envolver aí parênteses e equações que vêm, né, com números, né, com algumas frações. A gente vai ver como é que resolve esses tipos, certo? Então, é isso. Espero que esta aula, né, ela ajude a você a resolver exercícios e nos vemos na próxima. Até mais.